Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática em Cores. Eu sou o professor Ricardo e no vídeo de hoje estaremos analisando equações algébricas que envolvem o volume de um cubo e o volume de um paralelepípedo. Vamos mostrar quando que a diferença entre essas duas peças resulta em um valor 32 para o volume. Provaremos as raízes utilizando o teorema das raízes reais e o dispositivo de Briot-Ruffino. E utilizaremos planilhas eletrônicas para comprovar os resultados e o software GeoGebra para analisar o comportamento da função do terceiro grau, que representa o polinômio em questão, e dos sólidos em 3D no software. Então, vem comigo. Observe as figuras seguintes, em que estão indicadas as dimensões do cubo e do paralelepípedo. Então, nós vamos estar chamando aqui o cubo de sólido A e o paralelepípedo vamos estar chamando de sólido B. Determine os valores de x para os quais o volume do cubo excede o do paralelepípedo em 32 unidades. Então, inevitavelmente, né, nós vamos ter que apresentar o volume de cada um dos sólidos, né? Então, para a figura A, que seria o cubo, né, o volume será x ao cubo e não tem mais o que dizer, né? Para o caso da figura B, nós vamos ter que o volume será x vezes 3x sobre 2 vezes x menos 3. E aí vamos dar uma organizada nisso aí, né? Então, nós vamos ter aqui o x multiplicando o 3x. Então, vamos ficar com 3x quadrado sobre 2, que multiplica x menos 3. E daí o 3x quadrado vai multiplicar aqui o x e o 3. Né? E aí vai sobrar aqui VB. Esse primeiro produto fica 3x ao cubo sobre 2 menos 9x quadrado sobre 2. E aí a questão, ela diz que o volume do cubo excede o do paralelepípedo. Então, nós vamos ter que VA menos VB, então a diferença entre eles é de 32 unidades. E aí agora vamos substituir. Então, VA é x ao cubo e VB, cuidado, que é importante que você coloque o parênteses para não esquecer de fazer o jogo de sinal com esse menos 9x quadrado sobre 2. E aí essa diferença tem que dar 32. Então, continuando aqui em cima, nós vamos ter que x ao cubo menos 3x ao cubo sobre 2, menos por menos dá mais, 9x quadrado sobre 2 é igual a 32. E aí, como o MMC vale 2, nós vamos pegar o 2 e multiplicar pelo x ao cubo. Então, sobra 2x ao cubo. E aí a gente repete o 3x ao cubo, o 9x quadrado. E o 2 multiplica o 32, dando 64. 2 menos 3 dá menos 1. Então, fica menos x ao cubo mais 9x quadrado menos 64 igual a zero. E aí vamos multiplicar por menos 1. Daí vai ficar x ao cubo menos 9x quadrado mais 64 igual a zero. E aí nós chegamos numa equação que tem três raízes, né? Teoricamente, três raízes reais, mas pode ser que ela tenha duas complexas, né? A gente ainda não sabe. E precisamos descobrir uma primeira raiz. Então, nós vamos utilizar o teorema das raízes reais, que nós já discutimos em vídeos anteriores.
Então, nós vamos pegar aqui os divisores de 64. E aí nós vamos ter mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 4, mais ou menos 8, mais ou menos 16, mais ou menos 32 e mais ou menos 64. Daí nós vamos pegar os divisores de 1 que está aqui. Então, os divisores de 1 é apenas mais ou menos 1. E o que é que diz o teorema das raízes reais? Que se existir alguma raiz, que nós vamos chamar de k, ela será o resultado da divisão dos divisores de 64 pelos divisores de 1. E aí, claro que isso vai sobrar o próprio divisores de 64, porque dividir por mais ou menos 1 vai acabar dando na mesma, né? Então, o que é que nós vamos ter que fazer agora? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivas com mais 7 negativas. Nós temos 14 números para testar, substituindo aqui no polinômio que você encontrou, né, na equação algébrica, e aquele valor ou aqueles valores que zerarem essa equação representam a raiz real. E aí eu desenvolvi aqui uma planilha no Excel para fazer essa análise de forma automática. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos os divisores de 64 para testar, tanto os positivos como os negativos. Utilizei o teorema das raízes reais para chegar nesses valores, né? E daí, quando eu substituir por zero, o valor de x vai dar o próprio 64, né? Mas o zero nem entra no teste, aqui foi só para a gente iniciar e está aqui a fórmula, né? Eu estou pegando aqui B5, que é o valor aqui que eu vou estar digitando, ao cubo, né? Menos 9 vezes o mesmo B5, que é o valor de x ao quadrado, mais 64. Então, bora lá. 1 não deu, deu 56. Eu estou esperando que dê zero, tá? 2 também não. 3 também não. 4 também não. 8. Opa, 8 é raiz, né? Então, nós já descobrimos aqui uma primeira resposta. X igual a 8 já me serve. E vamos verificar se nós temos outros valores inteiros aqui. 16 não deu, 32 não deu, 64 não deu. Vamos para os negativos agora. Menos 1, menos 2, não deu, menos 4 também não, menos 8, menos 16, menos 32 e menos 64. Então, o único número que zerou a nossa equação algébrica foi o número 8, né? Isso quer dizer que 8 é uma das raízes reais. Vamos voltar lá para o slide. Como 8 é uma das raízes reais, nós vamos colocar ele aqui nessa posição e vamos pegar agora os coeficientes numéricos, né? Lembrando que aqui é 1, né? Ligado a x ao cubo, ligado a x ao quadrado é o menos 9. Você percebe que você não tem o termo x, né? É como se fosse 0x, né? Esse termo ele nem é escrito aqui na expressão, mas ele está aí. Então você precisa colocar aqui o zero, porque senão o dispositivo de Briotti-Ruffini vai falhar na sua tabela. Então sempre que você não identificar algum termo, você acrescenta com zero. E vamos finalizar com 64. Lembrando que quando eu terminar o meu cálculo, eu estou esperando que o número que vai gerar aqui embaixo seja zero, né? Já que 8 é raiz. Então você vai baixar o 1. 8 vezes 1 é igual a 8. 8 menos 9, menos 1. 8 vezes menos 1, menos 8. Menos 8 com mais 0, menos 8. E 8 vezes menos 8 dá menos 64, com mais 64, 0, como a gente estava esperando, né? E aí o que é que sobrou? Sobrou aqui 3 elementos de uma expressão que reduziu o grau ao que era anterior. Como anteriormente era ao cubo, significa que sobrou 1x² menos 1x
menos 8 igual a zero. E aí vamos escrever de forma mais simplificada, né? Então, x² menos x menos 8 igual a zero. E aí agora nós vamos nos aventurar para fazer o delta e as raízes. Então, delta vai ficar b² menos 4ac. Então, delta vai ser 1 mais 32. Delta é igual a 33. E a raiz quadrada de 33, nós vamos escrever aproximadamente 33 raiz quadrada 5,74. Tá bom demais, né? 5,74. E aí seu x vai ficar menos b. Então, menos menos 1 fica 1. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, 5,74, dividido pelo dobro de 1, que é 2. X' e x duas linhas conclui aí a nossa expressão. Então, pegando aqui o valor positivo, né? 5,74 mais 1 dividido por 2, 3,37. E o outro valor negativo, 1 menos 5,74, dá menos 4,74 por 2, menos 2,37. E aí nem vamos discutir muito, né? Isso aqui não pertence à solução, porque x representa as dimensões de um sólido. E essas dimensões não podem ser negativas. Daí, nós concluímos a questão que uma das raízes vale 8 e a outra raiz 3,37. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você substituir cada um desses valores na expressão do volume do cubo, do volume do paralelepípedo, e você fizer a diferença, significa que essa diferença tem que dar aproximadamente 32. Então, vamos voltar lá no nosso Excel para mostrar que essa diferença de fato dá 32. Então, aqui nós temos a figura que representa aqui o cubo, o volume é x ao cubo, e aqui do paralelepípedo, que está aqui a expressão do volume, né? 3x ao cubo menos 9x² sobre 2. Multiplicando aqui esses três elementos. Essas são as duas raízes que nós descobrimos, 8 e 3,37. Vocês estão percebendo que os dois volumes estão dando zero, porque eu estou substituindo por zero. E aqui é a fórmula, né? Eu estou pegando K6 menos M6, né? Que são esses dois valores aqui, ó. Vê que ele fez aqui o P5 ao cubo, que é o valor aqui de x, né? E aqui ele fez a expressão que representa o volume do paralelepípedo. Então, se você substituir aqui, por exemplo, por 1, ele vai fazendo o cálculo dos volumes e subtrai. Está dando 4, né? Claro, a gente sabe que só vai funcionar com 8, né? Vou botar aqui um 7. 49, não deu. Então, vou botar um 8. Quando eu der Enter, significa que essa diferença tem que dar 32, como a questão diz. Olha aí. O volume do cubo é 512, do paralelepípedo é 480, diferença 32. E se você colocar 3,37, nós também vamos encontrar um valor próximo de 32, né? Não se esqueça que esse valor 3,37 veio da raiz quadrada, que não deu exata. Então, 31,97, aproximadamente 32, né? E aí a gente prova que os nossos dois resultados estão corretos. E aí nós agora vamos lá no GeoGebra verificar essa função do x ao cubo menos 9x² mais 64 para você verificar os três valores que zeram esse polinômio. Então está aqui o nosso polinômio, né? Percebe que ele toca três pontos aqui do eixo x, e as raízes são menos 2,37, está aqui ó, no ponto A. A segunda raiz, 3,37. E a terceira raiz é o 8, né? Então, nós já teríamos aqui as três raízes de forma automática, mas lembrando que essa negativa ela não me serve, porque nós teríamos aí uma dimensão negativa. Inclusive, se você substituir por 2,37 negativo, vamos ver isso. Então, se você colocar menos 2,37,
percebe que também vai dar aproximadamente 32, né? Estaria certo, digamos, mas olha o problema. Ó. Você teria o volume do cubo negativo e o volume do paralelepípedo também negativo, que não faz o menor sentido. Justamente por isso que nós excluímos essa resposta. E aí vamos ver essas figuras em 3D representadas no GeoGebra. Então está aqui os nossos dois sólidos, né? O cubo e o paralelepípedo, mas dessa vez eles estão com as dimensões escalonadas corretamente. E aí, se você movimentar aqui a medida de x, né, que ele tá indicado aqui por A, vê que quando eu coloco a medida de x3, praticamente não existe paralelepípedo. Realmente não faz sentido, né? Porque uma das dimensões do paralelepípedo é x menos 3. Então, se a medida de x for 3, vai zerar uma das dimensões, então não faz sentido. Então, os dois sólidos só começam a aparecer quando o valor de x é maior que 3. Aí, a partir daí, é indefinido, né? E, por exemplo, aqui, ó, 8. Quando o valor de x é 8, olha qual seria o formato aí dos sólidos, né? Então, tá aqui o formato. Esse seria o formato real em escala dos dois sólidos. E tá aqui, ó, o volume de um 512, que seria o volume do cubo, né? E o outro 480. E se você pegar 512 menos 480, tem que dar 32. E aí a gente pode aumentar aqui agora, eu fui até 10, né? Mas a partir de agora você pode aumentar indefinidamente os lados. Então, meu intervalo seria a partir de 3, né? X maior que 3, para você poder ter algum sólido formado, ok? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.